Estamos, senhor presidente, em meio a um debate dos mais relevantes dentro da nossa conjuntura que afeta diretamente a vida, o cotidiano, o dia a dia de todos os brasileiros e com impacto muito importante em nossa economia, sobretudo com a necessidade inadiável de recuperarmos ganhos de competitividade. Trata-se, senhor presidente, da medida provisória 579, que prevê a prorrogação de concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e redução dos encargos setoriais que incidem sobre a tarifa de energia elétrica. Em tese, todos nós, qualquer cidadão brasileiro, é naturalmente favorável a qualquer proposta que resulte na redução do custo de energia elétrica, tanto o consumidor pessoa física como o consumidor pessoa jurídica, por conta desse ser um insumo absolutamente essencial no dia a dia da sobrevivência humana, como também na manutenção do nosso parque industrial, em função de ser a energia elétrica um dos mais importantes insumos. Em tese, portanto, todos nós somos favoráveis. Mas há questões paralelas, complementares, que devem ser observadas no exame desta medida provisória. A inação por parte da Casa pode não contribuir para que os resultados estimados de redução de tarifa de energia não se concretizem. Ao propor a extinção da reserva global de reversão e da conta de consumo de combustíveis a partir de 1º de janeiro de 2013 e anunciar que outro encargo, a conta de desenvolvimento econômico, se limitará em 2013 a 25% do gasto atual, o governo federal seguramente dá um passo importante e um passo na direção correta da redução da tarifa de energia elétrica. Ainda que um passo importante, ainda que um passo na direção correta, me parece um passo absolutamente insuficiente. Algumas questões, entretanto, se apresentam e precisam ser debatidas no exame desta medida provisória. A primeira, a meu juízo, diz respeito à necessidade de se fixar no texto legal o que foi apenas um mero enunciado, ou seja, deixar claro que o teto da CDE em 2013 não pode ultrapassar a 25% do volume de recursos arrecadados nessa conta já em 2012. Isso faz uma diferença brutal entre aquilo que nós chamamos de piso e aquilo que nós precisamos optar, que é optar pelo teto, pelo maior desconto, como forma de nós desonerarmos a tarifa de energia elétrica. A segunda questão é menos objetiva, mas igualmente importante, e diz respeito aos riscos dessa redução anunciada das tarifas ser anulada pela elevação da intercorrência de um regime de seca, segundo as últimas notícias, dando conta de que os níveis de alguns reservatórios de usinas hidrelétricas nas bacias do Rio Grande, Paranapanema e Paranapaíba, por exemplo, responsáveis pela produção de energia elétrica no Sudeste e no Centro-Oeste, são os mais baixos desde 2010. Em setembro, esses reservatórios estavam 56% cheios, com previsão de redução de 6% em outubro. São as últimas informações técnicas, sinalizando o sinal amarelo. Essa redução preocupa porque outros reservatórios estão com nível abaixo de 50%, alguns até com menos de 30%, e as expectativas não são animadoras. Em síntese, algumas bacias importantes estão abaixo da média.
A minha preocupação não se refere ao abastecimento, não, pois esse me parece garantido e bem planejado, dadas as características do Sistema Nacional, que é interligado com hidrelétricas de todo o país. O que me preocupa, daí o risco da nulidade ou a mitigação dos efeitos da redução da medida provisória 579, é que as condições climáticas nos empurram sempre e cada vez e mais e com maior intensidade para o uso de usinas termoelétricas, que produzem sabidamente energia mais cara que as nossas hidrelétricas, além de serem mais poluentes. Aceita esta argumentação e esta premissa? Pergunto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, onde o Senado Federal poderá ousar em direção à redução ainda maior da tarifa de energia elétrica como contrapartida prudencial à realidade de maior uso das termoelétricas neste momento de baixo nível dos nossos reservatórios. Deixo aqui algumas reflexões. Primeiro, o governo federal, ao editar a MP 579, poderia ter sido mais ousado, eliminando ou reduzindo a influência das contribuições sociais do PIS e CONFINS sobre a energia elétrica. Hoje, essas duas contribuições incidem sobre a energia com alíquotas de 9,25 pontos percentuais sobre o seu valor. Eliminar essa incidência significa redução direta e incontestável no valor da conta de luz das empresas e das famílias brasileiras. Alternativamente, como primeiro passo, a opção poderia ser a volta dessa incidência ao sistema cumulativo, isto é, voltar ao tempo em que a incidência do PIS e CONFINS era de apenas, à época, 3,65 pontos percentuais. Essa ousadia representa reduzir a tributação federal sobre a energia elétrica a menos de 1/3 do que é hoje. É um avanço possível, concreto e fácil de ter os seus efeitos mensurados. Segundo, outro passo importante e na direção de eliminar ou reduzir outros encargos e também alguns subsídios implícitos e explícitos que o consumidor de energia paga, mesmo sem saber que está pagando. A questão se impõe em relação a essa segunda ousadia, é saber se é justo que o consumidor de energia seja o responsável pelo financiamento de projetos e programas sociais e estratégicos para o país. Quem deve pagar essa conta? A sociedade como um todo, via tributos gerais arrecadados pela União ou o consumidor de energia elétrica? Até porque, sejamos muito claros, em nosso país, a carga tributária elevadíssima, da ordem de 35%, 36%, 37% do nosso produto interno bruto, já deveria ser mais do que suficiente para que nós pudéssemos gerar essa variável e essa ferramenta de fundamental importância à competitividade da indústria nacional, senhor presidente. O PLS 255, de minha autoria, que apresentei ao exame desta Casa, vai muito além do que propõe a medida provisória 579, sem nenhum prejuízo aos cofres públicos e aos programas sociais, porque todos esses programas seriam mantidos, mas seriam mantidos com recursos alocados orçamentariamente pelo governo federal, para que nós não tivéssemos, por exemplo, descontinuidade de um programa, tenho certeza, muito importante para todos os nossos estados, importante para o meu estado, para o estado do Espírito Santo, pois tive a honra e o privilégio à época de ser o coordenador desse programa, que é o programa Luz para Todos. Um programa excepcional que levou energia elétrica para um conjunto extraordinário de capixabas e brasileiros que não tinham acesso à energia e que passaram a ter mais conforto, e para um conjunto muito relevante de atividades industrial. Pois é, em nome, senhor presidente, da redução do custo de energia elétrica e da necessidade de ousadia com foco essencial
na redução dos gastos das famílias e na ampliação da competitividade nacional, que destaco algumas dessas medidas que poderiam ser inseridas no projeto de lei de conversão que derivará da MP 579, que encontra-se em tramitação no Congresso Nacional. E passo a discorrer e pedirei a Vossa Excelência que possa considerar e dar como lido todo esse conjunto, enfim, de contribuições que propõem nada mais, nada menos do que transparência na tarifa de energia elétrica, que propõe a desoneração de um conjunto de isenções e tudo quanto é tipo de subsídios direcionados que está encarecendo a energia elétrica e, ao encarecer a energia elétrica, reduzindo a nossa capacidade de competir num mundo plano, todo ele globalizado. Enfim, nós estamos aqui, senhor presidente, alertando para a necessidade de que todas essas importantes medidas que estão enunciadas na medida provisória 579 possam, de fato, ter a capacidade de produzir os efeitos que se necessita e que se demanda. O caminho está correto. A direção é e única divergência que estamos apresentando, não divergência, mas como ponto de contribuição, porque não faz sentido o Senado assistir sem que nós possamos dar a nossa contribuição. O que nós estamos aqui é refletindo sobre a oportunidade para ousarmos na direção de fazermos, em definitivo, aquilo que nós temos como perspectiva, que é a redução da tarifa de energia elétrica, que vai possibilitar economia ao orçamento das famílias e vai seguramente representar uma expansão, uma ampliação da competitividade da indústria brasileira. Se Vossa Excelência me permitir, eu vou conceder a palavra com uma parte, com muito prazer, ao meu querido e estimado senador Eduardo Suplicy. Prezado senador Ricardo Ferraz, ainda hoje de manhã, na Comissão de Assuntos Econômicos, nós tratamos de diversos assuntos do Pacto Federativo com a exposição do ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, que nos esclareceu diversos pontos. Vossa Excelência participou com muita atenção e gostaria de assinalar, relacionado ao tema e ao que Vossa Excelência aqui hoje fala a respeito, estão aqui presentes os governadores Cid Gomes e Rosiana Sarney, fazendo um apelo a nós, senadores, com respeito à decisão justamente do Fundo de Participação dos Estados, tendo em vista a decisão do Supremo Tribunal Federal de que que é necessário modificar aquela decisão que o STF avaliou como inadequada, mas cabe a responsabilidade a nós, no Senado, até o final do ano, deste ano de 2012, tomarmos a decisão sobre como vai ficar o FPE, o Fundo de Participação dos Estados, a partir de janeiro próximo. Então, eu avaliei que era importante apartear o seu discurso com a presença dos governadores aqui, porque eles estão fazendo um apelo a nós, acredito que seja de outros governadores também, para que não cheguemos em janeiro de 2013 no limbo com respeito ao FPE. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Meu caro senador Eduardo Suplicy, naturalmente acolho com muita simpatia e está correto Vossa Excelência em fazer aqui o registro da presença da sempre senadora Rosiana Sarney, nossa governadora, do governador Cid Gomes, para um tema tão relevante para a Federação Brasileira. É bom que a gente registre que desde 2010 o Supremo Tribunal Federal já declarou o atual critério inconstitucional. O Congresso teve aproximadamente 22 meses para tomar essa decisão. Não fez. Precisamos fazê-lo com urgência. Caso contrário, o Fundo de Participação não será transferido para os nossos estados a partir de janeiro de 2013. Isso traz prejuízo ao meu estado.
O FPE significa de 6 a 7 pontos percentuais da receita do meu Estado. Mas eu sei que esta é uma fonte de fundamental importância para financiar, por exemplo, alguns estados que têm no FPE a sua mais importante fonte de financiamento de manutenção da sua máquina pública e de suas políticas de investimento. Mas chamo a atenção também dos nossos governadores que nos honram aqui com suas presenças para a necessidade de uma tomada de posição em relação à proposta de súmula vinculante 69 do Supremo Tribunal Federal, que desmonta de per si todo o sistema de incentivos fiscais e cria uma insegurança jurídica extraordinária para um conjunto de projetos que foram implantados Brasil afora e que estão produzindo excepcionais resultados econômicos e excepcionais resultados sociais. Não pode o Senado se furtar dessa responsabilidade com a casa que representa a Federação e os Estados brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.